Aquele favoritismo que era atribuído ao São Paulo antes do início da final da Copa do Brasil, até agora vai se confirmando. A sensação que fica, para mim, depois do jogo de ontem, é que para o Flamengo ser campeão, algo muito fora do padrão vai precisar acontecer no domingo. E a gente tem que falar de Jorge Sampaoli, a gente precisa falar dessa diretoria, a gente precisa falar de Dorival Júnior, muitos assuntos no vídeo dessa segunda-feira. Deixa o seu like aí, se inscreva, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 130 mil inscritos. Bom, meu palpite para Corinthians e Grêmio. Joguinho complicado de palpitar, hein? Corinthians meio que desesperado aí. Eu vou lá na vitória do Timão, tá? É o meu palpite aí. Já larguei no Aposta Ganha. Confira as cotações da rodada. Tem Champions, hein? Começando amanhã. E os jogos já estão lá no site com as suas cotações para você fazer sua fezinha também. O link está no primeiro comentário desse vídeo. Você vai fazer o seu cadastro, vai ajudar muito aqui o nosso canal. Beleza? QR Code na tela. Já ouviu falar do MSA? Já ouviu falar da mentoria que está mudando muitas vidas por aí, que está ensinando sobre o mercado digital, sobre tráfego pago e dando uma oportunidade de trabalho. Você vai estudar, aprender e trabalhar pela internet com venda de produtos, ganhando a sua comissão. É um mercado em expansão gigantesca. Então eu estou deixando o link para você adquirir essa mentoria com profissionais renomados dessa área que vão te ensinar os caminhos, que vão te dar as ferramentas para ter sucesso no mercado digital. QR Code na tela para você adquirir agora. E eu deixo também na descrição o link, caso você queira por link adquirir, é o mesmo caminho que o QR Code vai te dar. E também o @ da Paola Colaro, é a minha esposa que trabalha com isso. Foi graças a ela que eu conheci o mercado digital e é graças a ela que eu estou fazendo a divulgação aqui no meu canal. Então, para você tirar dúvidas, para você que quer acompanhar um pouco mais o trabalho de alguém que já está nesse mercado, antes de comprar a mentoria, dá uma olhadinha no Instagram, @Paola Colaro com 2L. Eu deixo na descrição também o caminho para você entrar. Vamos lá? Vamos falar da decisão da Copa do Brasil. A estratégia que o São Paulo adotou me lembrou um pouco a que ele mesmo adotou no jogo do Brasileirão, no 1-1, que era o segundo jogo do Lucas Moura com a camisa do São Paulo. O São Paulo é mais agressivo no primeiro tempo e se retrai um pouco no segundo para tentar segurar o resultado. Naquela ocasião não conseguiu, ontem conseguiu. A ideia foi de preencher mais o meio-campo e nisso o São Paulo conseguiu se sair muito bem. O São Paulo conseguiu neutralizar o lado esquerdo do Flamengo com o Bruno Henrique, coisa que, por exemplo, o Bruno Lage não tinha conseguido 15 dias atrás aí no jogo do Nilton Santos pelo Brasileirão contra o Botafogo. Então você não viu, obviamente que a ausência do Arrascaeta ela é muito importante para a criatividade, para a armação, para a construção das jogadas, mas de qualquer forma, a tentativa de ter o Gabigol voltando para tentar ali uma armação, uma articulação, né, de você ter uma aproximação do Gerson com o Bruno Henrique, de um Ayrton Lucas mais agudo, nada disso funcionou, porque você tinha alguns jogadores pouco inspirados do Flamengo, o caso do Gabigol, que errou passe, errou domínio, armou contra-ataque para o adversário, estava numa jornada terrível, e você tinha um São Paulo muito eficiente na marcação, muito seguro na sua linha de defesa e muito eficiente no combate do meio-campo. Então a estratégia do Dorival ela funcionou a ponto do São Paulo se sentir muito confortável com a posse de bola no primeiro tempo, com aproximadamente 60% de posse e criando pelo menos 4 ocasiões de gol no primeiro tempo, incluindo o cruzamento do Nestor para o gol do Caleri de cabeça, onde eu acho que o Matheus Cunha não saiu bem do gol, mas aí você tem o cruzamento que é perfeito, você tem o mérito do senso de colocação do Caleri, de um jogador que precisava aparecer numa decisão de novo, porque havia aquela cobrança, e depois eu fui ver alguns tweets que foram feitos durante o jogo, durante o primeiro tempo. Ah, o Caleri em decisão. Ah, lá vem o Caleri de novo com uma jornada ruim, mais uma decisão apagada. Estava muito vivo ainda no pensamento do torcedor do São Paulo o que aconteceu na final da Sul-Americana no passado. A atuação do Caleri contra o Del Valle foi pálida, do Luciano, que foi titular naquele jogo, ontem entrou no segundo tempo, idem, do time como um todo, né, que foi de uma apatia e de um envolvimento por parte do Del Valle, que em alguns momentos chegou a constranger. Ontem não. Ontem o São Paulo teve postura, atitude e uma boa estratégia traçada pelo Dorival Júnior e saiu bem do Maracanã. No segundo tempo, o São Paulo, eu acho que rolou ali também uma certa cautela. Eu acho que o São Paulo
Se continuasse com a postura do primeiro tempo, se agredisse um pouco mais, jogasse no desespero de um Flamengo que começou a se lançar no bumba meu boi dando espaços, o São Paulo poderia ter saído com um resultado até maior no segundo tempo. Mas acho que rolou ali o seguinte, caramba, o Flamengo não tá bem, a gente tá mandando no jogo, mas o Flamengo tem um Bruno Henrique que pode numa hora ou outra resolver. O Flamengo tem um Gabigol que tá mal, mas é um cara que aparece, tem um histórico grande de decisões. O Flamengo tem um jogador como o Gerson, de aproximação, de velocidade. Então vamos respeitar aqui, porque é o Flamengo, porque é um time de uma qualidade técnica muito grande. Então acho que no segundo tempo, o São Paulo, e não condeno, teve também a saída do Alisson, aparentemente por câimbras, teve o Lucas também saindo antes da metade do segundo tempo, ok, né? Foi necessário mexer, mas me deu essa sensação, assim, o São Paulo poderia ter saído com 2-0, se continuasse no segundo tempo, mas ok, acho que estava no plano mesmo do Dorival, acho que a estratégia me pareceu exatamente a mesma daquele jogo do Brasileirão, e foi bem feita, e Dorival Júnior consegue, São Paulo conseguiu, depois de semanas ruins, porque é preciso dizer, obviamente, a gente hoje aqui vai exaltar a vitória do São Paulo, obviamente a gente vai exaltar o trabalho do Dorival, mas nesse jogo, o São Paulo entrou muito pressionado. O Flamengo também, do Flamengo eu vou falar depois, estou falando primeiro do vencedor do jogo, que merece o maior destaque. O São Paulo entrou muito pressionado, não só pelo histórico, não ganhou a Copa do Brasil ainda, né? Não chegava na final de Copa do Brasil desde 2000, contratou, gastou com o Rames, com o Lucas e precisa dar uma resposta, gastou para ser campeão dos mata-matas, um mata-mata já foi, que é a Sul-Americana, não só isso, é uma pressão de um recorte mais específico, mais recente, qualidade de jogo, atuações do São Paulo. São Paulo teve jogos muito ruins nesses últimos tempos. O jogo contra a LDU lá foi terrível, o jogo contra o América Mineiro, a atuação contra o Internacional, o segundo tempo então contra o Internacional, que foi um terror no Beira-Rio, e o Dorival até falou sobre isso ontem, que ele acha que pelo gramado pesado no Beira-Rio, os jogadores se desgastaram excessivamente no jogo da quarta-feira, e era uma equação complicada, porque, ok, tinha a final da Copa do Brasil, mas o São Paulo precisava voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro, então não dava para abrir mão de todos os titulares nesse jogo. Tinha um período de pausa de data FIFA de 10, 11 dias, que também não justificava você, no jogo imediatamente após a data FIFA, poupar todo mundo. Então era necessário colocar o time principal para jogar no Beira-Rio. E o São Paulo foi mal e, obviamente, teve esse componente do gramado mesmo, né, da chuva. O Rio Grande do Sul está vivendo um período chuvoso muito intenso. E, obviamente, quanto mais pesado o gramado, mais você vai forçar os teus jogadores. Mas o São Paulo precisava chegar vivo no Morumbi, ele chegou mais do que vivo, ele está muito grande para essa final no Morumbi com a vitória de ontem, e convencer e mostrar que, olha, ligamos aqui de novo o modo competitivo, né? E que bom para o São Paulo, que vai acabar a Copa do Brasil no dia 24, no domingo que vem, e ainda tem mais uns 2 meses de Campeonato Brasileiro para o São Paulo dar o gás de novo. Porque tá nítido, o São Paulo está, desde a semifinal contra o Corinthians, desde que ele passou pelo Palmeiras, vai ter o Corinthians na semifinal, o São Paulo está no modo Copa, apenas. E o Campeonato Brasileiro está ficando para trás, e a queda do Campeonato Brasileiro, ela preocupa, porque se der ruim domingo que vem no Morumbi, o São Paulo não for campeão da Copa do Brasil, ele vai ter que remar muito pelo Brasileiro para conseguir a vaga para a Libertadores. E todos esses investimentos que o São Paulo fez e está pensando em fazer para 2024, porque está saindo muita coisa já de contratações, de nomes, de gente na lista, tudo isso passa pelo título da Copa do Brasil e a vaga da Libertadores do ano que vem. Sem isso, o São Paulo tem um prejuízo grande, esportivo e financeiro. Então, vai tirar esse peso, se for campeão, no domingo que vem, além, obviamente, do peso histórico. Por mais que o São Paulo tenha sido uma vítima do regulamento anterior, do início desse século, que não permitia que os times da Libertadores jogassem a Copa do Brasil, no seu período mais vitorioso desse século, o São Paulo não pôde jogar a Copa do Brasil, isso explica esse jejum de títulos, mas ainda assim é muito desconfortável quando o São Paulo vê um Cruzeiro com 6 títulos, um Grêmio com 5, um Flamengo com 4, o Corinthians já foi campeão disso aí, o Santos já foi campeão disso aí, o Palmeiras já foi campeão disso aí, e ele não. Então, obviamente que tem um desconforto aí que tá para acabar, que pode acabar no domingo que vem. Então, o São Paulo está com uma mão na taça, o São Paulo também chegou pressionado para essa decisão, mas não tanto quanto o Flamengo, com o trabalho, com problemas, obviamente, principalmente dentro do Campeonato Brasileiro, mas um trabalho melhor
que o trabalho do Flamengo. Lembrando que é um elenco que joga junto há menos tempo. O Flamengo tem uma base, obviamente foram chegando outros jogadores, mas tem ali uma espinha, principalmente um meio-campo, um ataque que já está junto há muito tempo. Não é o caso do São Paulo. Então o São Paulo está se reestruturando e com o título de Copa do Brasil, com uma conquista, você tira um peso enorme dos ombros de um clube desse tamanho para seguir esse processo de reestruturação. Que o São Paulo saiba aproveitar bem, né? Caso seja campeão da Copa do Brasil, os benefícios que essa conquista com certeza vai trazer para o dia a dia, para a instituição, para colocar, para reposicionar o São Paulo no lugar onde ele tem que estar, onde ele sempre teve que estar. Vamos ver se ele confirma isso aí no domingo ou não, porque é futebol. Porque do outro lado, tem um clube tetracampeão dessa competição, que é o Flamengo, é algo que precisa ser lembrado, valorizado. O Flamengo tem 8, com essa 9 finais de Copa do Brasil na sua história. É muita coisa, é um clube muito acostumado a jogar esse tipo de competição. E essa geração que está aí ganhou a Copa do Brasil no ano passado e também está muito acostumada a jogar decisões. O problema é que hoje o Flamengo é um barco à deriva. O Flamengo hoje, você não encontra o básico no Flamengo hoje, que é organização, que é pensamento de jogo, que é lógica em decisões. Você não encontra. Tem um debate sobre essa coisa do Sampaoli mudar constantemente a escalação. O problema é quando você não encontra respaldo na realidade para fazer esse tipo de rotações. E ok, o Sampaoli é esse cara. O Flamengo, quando contratou, sabia que o Sampaoli era esse cara, sabia de tudo. Eu acho que sabia, eu espero. Eu também não duvido de mais nada, né? Eu não sei se Landim, Braz, Spindle, se todos eles estudaram profundamente o Sampaoli antes de contratá-lo. Se contrata pelo rótulo, pela grife, né? Porque, ele passou aqui no Santos, tá, mas e aí, colheram informações? Como é que foi? Como é que era no dia a dia? Como é que era o relacionamento? Como é que era o trabalho de campo? Como é que era no Atlético? Eu não sei que tipo de levantamento é feito pela diretoria do Flamengo antes de contratar um treinador. Mas tudo que o Sampaoli tem tentado tem sido ruim. Ontem ele colocou um trio com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com o Pedro, que esses caras só jogaram juntos 2 vezes com o Paulo Souza. Um empate no Campeonato Carioca e uma vitória contra o Goiás no Campeonato Brasileiro, 2022. E só. É algo que não é testado. É algo que a gente não sabe nem se é muito treinado no dia a dia. A gente não pode dizer nem que sim, nem que não, porque a gente não tem acesso a treino. Mas não é algo que é usado em jogos. Nem circunstancialmente a gente costuma ver, porque é difícil você ter os 3 em campo. Geralmente entra o Pedro, sai o Gabigol, entra o Gabigol, sai o Pedro. E obviamente que não deu certo. E aí você apostou num Gabigol talvez voltando para ser um 10, um armador, para um cara que está numa fase terrível. E que ontem errou tudo, absolutamente tudo. O Flamengo passou uma final de Copa do Brasil, 60 minutos de uma final de Copa do Brasil, sem finalizar para o gol. Uma final de campeonato dentro do Maracanã com 67 mil pessoas apoiando o Flamengo. E o Flamengo ficou 60 minutos sem conseguir uma finalização sequer. O trabalho do Sampaoli, ele beira o ridículo. Vou repetir isso aqui, acho que eu fiz vídeo semana passada falando exatamente sobre isso. É ridículo você ter um elenco caro como o do Flamengo, com essa qualidade nas mãos, o melhor elenco do Brasil, e jogar nada numa final de campeonato. Nada. O Flamengo jogou nada. O Flamengo tem que agradecer ter perdido por 1-0. O Flamengo tem que agradecer o São Paulo ter respeitado demais no segundo tempo. A verdade é essa. O São Paulo poderia tranquilamente fazer 2-0 ontem e já chegar campeão no Morumbi. Porque o trabalho do Sampaoli não apresenta nada. Absolutamente nada. Sampaoli só ficou até agora porque classificou o time para a final da Copa do Brasil. Essa é a verdade. Porque, ou então, porque a diretoria do Flamengo ficou numa situação de constrangimento, tipo assim, meu Deus, precisamos mandar o cara embora. Mas se a gente manda o cara embora agora, que ele acabou de botar o time na decisão, o atestado de incompetência que nós vamos estar emitindo não vai ser para ele, é para nós. É para nós vamos ter que mostrar para o mundo que a gente errou de novo. Errou quando demitiu o Dorival, errou quando contratou o Vitor Pereira, errou quando trouxe o Sampaoli. A gente que queria mostrar que era tão bom quando demitiu o Dorival, enxergando um negócio que ninguém estava enxergando. Óbvio que existia uma queda, mas óbvio que ela era reversível na virada da temporada, era óbvio. Mas aí agora a gente vai ter que dar um passo atrás. Então tem uma questão também
Talvez ali de uma certa humildade, galera. Puta, fizemos cagada. Vamos fazer o seguinte, vamos ter que mandar esse cara embora, porque apesar dele, o time chegou na final. Mas com ele, tá claro que o time não vai conseguir nada na final. Isso já estava dado, gente. Nós estamos falando isso aqui há quanto tempo? O Flamengo só não mandou o São Paulo embora porque foi para a final. Porque é para mandar. Pelo trabalho é para mandar. Pela pouca evolução do trabalho é para mandar. Pelos constantes erros, pelas decisões sem sentido, como um dia aparecer com o Thiago Maia de lateral esquerdo, é para mandar. Mas e aí, como é que faz? Não vai mandar. Não vai mandar. E muito provavelmente vai perder a Copa do Brasil por isso. São as escolhas. O Flamengo prestes a ter o seu pior ano em muito tempo. É verdade que isso também mostra o seguinte, quando você tem um ano considerado ruim, em que você disputa um Mundial de Clubes, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, chega a uma final de Carioca, chega a uma final de Copa do Brasil e cai nas quartas da Libertadores da América, você nas oitavas da Libertadores da América, né, pro Olímpia, você pensa o seguinte, esse clube tá num patamar tão diferente que o ano de fracasso é o ano que ele disputa um monte de final. Tentando olhar o copo um pouquinho, não é meio cheio, né? Assim, um cadinho cheio, um tiquitinho cheio, né? Olhar o copo tiquitinho cheio. É isso, chegou em um monte de final. Dá pra pensar assim, mas ainda assim é uma vergonha, é um fiasco. Terminar um ano da maneira como o Flamengo está prestes a terminar. E depois, caso não vire, e eu não acredito que virará, posso errar. Ok, errei o palpite, erro um monte. O que é? Errar mais um, errar outro, que é uma mancha mais para um tigre? Tanto faz, acho que não vira. E aí, se não virar, ainda tem 2 meses de Campeonato Brasileiro nessa depressão. Provavelmente sem o Sampaoli. Porque aí, se você perde a Copa do Brasil com erros grotescos do Sampaoli e mantém esse cara para a sequência do Campeonato Brasileiro, você corre o risco até de ficar fora da Libertadores no ano que vem. Você imagina? Você imagina? Eu não duvidaria. Honestamente, eu não duvidaria. E eu quero falar rapidinho aqui novamente sobre Gabigol. Sobre o Matheus Cunha, eu acho que ele falhou, tá? Eu acho que ele falhou no gol, acho que ele saiu muito mal no gol, acho que ele não fez um movimento para defesa, acho que a saída foi ruim e o movimento depois do cabeceio foi péssimo também, acho que o Matheus Cunha contribuiu muito para o gol do Caleri ontem. Sobre o Gabigol sai, dá um sorriso irônico para a torcida quando ouve as vaias. O que eu penso, eu vou repetir, acho que um jogador ídolo, que representa tanto para um clube como representa o Gabigol, na hora que ele toma vaia, é baixar a cabeça e continuar trabalhando. Eu acho que o Gabigol tem um tipo de personalidade, o atleta Gabigol, não estou falando da pessoa Gabigol, porque eu não sei como é o Gabigol nas relações interpessoais dele, no dia a dia, não sei nem quero saber, não me interessa nem um pouco. Acho que o atleta Gabigol tem um tipo de personalidade que sucumbe a esses momentos. O Gabigol é um cara combativo, o Gabigol é um cara provocativo, e ele não sabe reagir quando a roda gira, quando ele está no momento de baixa. O Gabigol em alta, o Gabigol no grande momento, o Gabigol ele provoca, ele tira a onda, ele resolve mesmo, ele se garante. Quando está em baixa, o Gabigol tem muita dificuldade de fechar a casinha. Ele não sabe fazer. E aí ele reage do jeito que reagiu ontem, eu acho péssimo. Eu acho que o torcedor do Flamengo tem todos os motivos para vaiar o Gabigol como vaiou ontem. O ano do Gabigol é muito ruim, o jogo do Gabigol ontem foi constrangedor. Foi muito ruim. O Gabigol foi um dos piores em campo ontem pelo Flamengo, tranquilamente. Até contra-ataque ele armou para o adversário, como eu falei no início do vídeo. Então, baixar a cabeça. Sorrisinho irônico para a torcida, não vai resolver nada, vai acirrar os ânimos, não vai fazer a fase mudar e vai deixar o ambiente mais pesado. O ambiente que já está muito pesado, fica mais pesado para domingo que vem no Morumbi. São Paulo está com o título na mão. Tem torcedor que detesta quando ouve isso. É zica. Gente, esquece isso, não tem esse negócio. O que vai determinar é a postura, é a cabeça dos jogadores, é a estratégia. Eu aqui tenho poder para nada, para com esse negócio. São Paulo está com a mão na taça mesmo. Repetiu o que fez no Maracanã, ser ainda mais agressivo dentro do Morumbi. O São Paulo tem totais condições de ser campeão, porque o momento do São Paulo é bem melhor do que o momento do Flamengo. O trabalho feito do São Paulo é melhor do que o não trabalho que está sendo feito do Flamengo nesse momento. Então o São Paulo provavelmente será campeão da Copa do Brasil com méritos. Mas, como é futebol, como é o Flamengo do outro lado e como é a qualidade que tem o Flamengo do outro lado, quem vai estar ali no campo, a gente precisa, obviamente, esperar o domingo que vem. Mas acho que o São Paulo será, pela primeira vez na história, campeão da Copa do Brasil. Aguardemos. E o Sampinha, que fiasco. Acho que é porque assim, é porque o trabalho do Paulo Souza foi tenebroso.
é porque o trabalho do Vitor Pereira foi inqualificável. Mas diante da expectativa gerada, diante do que se vendeu sobre o Sampaoli no Brasil, e honestamente, eu me incluo assim, eu acho que o trabalho do Sampaoli no Santos foi incrível, no Atlético Mineiro não foi bom. Quando ele assumiu o Flamengo, eu pensei, caramba, um cara com a mentalidade do Sampaoli, propositivo, agressivo, fez o que fez com aquele elenco do Santos, com esse elenco do Flamengo tem tudo para fazer muito mais. Eu me frustrei. Eu acho que em termos de expectativa criada, é a grande decepção do Flamengo de 19 para cá, porque eu acho que ninguém esperava tanto assim do Paulo Souza. Acho que ninguém esperava tanto assim do Vitor Pereira. Do Sampaoli se esperava. E ele tinha muito mais a oferecer, ele tinha muito mais a tirar desse elenco do Flamengo. E o resultado está sendo esse aí. Um desempenho lamentável. 60 minutos numa final de campeonato. Dentro do Maracanã, sem uma finalização para o gol. Eu que acompanho futebol e frequentei Maracanã durante tantos anos, não lembro de ter visto o Flamengo numa situação como essa, numa final de campeonato dentro de casa. Parabéns aos envolvidos. E parabéns ao São Paulo, que morreu de medo do Maracanã. Nada, pelo contrário. São Paulo estava tranquilo, solto, principalmente no primeiro tempo do Maracanã. E se jogar assim no Morumbi, não vai ter jeito e o São Paulo será campeão. Vamos ver. O que você pensa? E você trocaria o Sampaoli na semana da final da Copa do Brasil? Eu acho também que é o seguinte, galera. A casa está desarrumada. Eu acho que trocar agora tem pouco... Dificilmente vai ter algum efeito prático para domingo. Dificilmente. Eu acho que só amplia uma crise, eu acho que só piora as coisas, eu acho que, quer tentar? Tenta. Se vai mandar nessa segunda ou vai mandar na segunda que vem, se já está decidido que vai mandar na segunda-feira que vem, tem isso também, né? Vai mandar na segunda-feira que vem depois da final, independentemente do resultado. Então manda agora. Manda agora, bota qualquer um lá e vê o que acontecer. Se o cara ganhar, ganhou, se o cara não ganhar, a pressão não vai para ele, aí eu até aceito. Mas não creio que vai ter grande resultado, vai ter grande impacto trocar o Sampaoli a 6 dias da final agora por qualquer outro. Ninguém vai chegar com varinha de condão. Não se arruma um time em 6 dias. É um processo, é um trabalho. Desarrumar é até mais rápido, arrumar demora um pouco mais. Então, mas eu concordo, tá? Se for para mandar, se já tá decidido que vai mandar embora depois da final, ganhando ou perdendo, então manda agora. Aí realmente eu vou ter que concordar com isso. Mas achar que vai mudar, acho que é pouco provável. Like no vídeo se você ficou até o final, deixa a sua opinião nos comentários. Bom almoço ou jantar. Teve gente semana passada dizendo, não, eu prefiro assistir aos vídeos no jantar. Ótimo também. É bom fazer companhia nas suas refeições, lanche da tarde, sei lá que hora que você vê aí. Juízo, like no vídeo se você ficou até o final. Ótima semana. Tchau.